Boa noite a todos. Eu queria agradecer, portanto, a leitura da Paula Erra e o Hélio Camacho, que conseguiram tocar, portanto, a poesia de Alberto Herder, como também conseguiu fazer o José Barrias aqui, neste lugar que tem uma importância fundamental. Eu passo a fazer a primeira pergunta, portanto, ao António, porque há um aspecto interessante que parece também diferente em analisar a poesia de Alberto Herder. Quando se fala, portanto, da obra de Alberto Herder, há o elemento fogo, portanto, uma poesia incandescente, vulcânica, que é um ponto de referência. E parece-me que tu tens outra forma, ou pelo menos tens outros aspectos para analisar, e que tem a ver com o elemento aquático. E tem a ver com aquilo que está numa citação, portanto, um texto do Herberto Kodak, de 84, e que é: toda a profissão é hidrográfica. Eu queria, portanto, perguntar se pudesses comentar esse aspecto. Comentaremos. Um aspecto curioso, aliás, o último poema que foi lido pelo Hélio fala um pouco disso. Este poema, em que o Hélio fala "A noite já se encheu de ouro e de espuma", lembra um pouco um poema do Alberto, em que ele fala do coração como um palácio de plâncton, onde estão sedimentadas experiências de vida. Uma coisa interessante no Herberto é aquilo que se pode chamar a condição anfíbia. Neste poema, ele diz a certa altura: "Há água para andar em cima dela. Quem vai pelo sono abaixo sem nunca encontrar pé, de pé, cria eu, e passada a água só os outros de manhã, quando estranham a manhã tão comprida, e vão ver, eu já viram a cara." Já viram a cara, depois também, de alguma forma, remete para aquele poema em que o Herder fala do Ramos Rosa, que se vira para o outro lado e morre. Mas esta ideia de fazer um pouco aquilo que faz o Novalis com o mineiro. O mineiro que é aquele que indaga, que procura em profundidade dentro da mina, procura o ouro, que é também uma profissão solitária, como a do eremita. Portanto, no fundo, são metáforas da própria condição do poeta. O Herder muitas vezes propõe isso como uma experiência imersiva. É descer em profundidade. Por exemplo, há um poema em flash que é dedicado a Cruzeiro Seixas, em que ele diz: nenhum corpo é como esse mergulhador coroado de puros volumes de água. Nenhuma busca tão profunda, tão funda, a tal pressão, como pesa na água uma ilha fria, a raiz de uma ilha. Uns procuram ramas de ouro, outros filões de púrpura, unindo sono a sono. Há quem estenda os dedos para tocar as queimaduras no escuro. Há quem seja terrestre. Tu esbracejas entre sal agudo. Não falas, mal respiras, moves-te apenas e fulguras como uma estrela cheia de bolhas. Feroz, paciente, arremetido, mortal, centrífugo, com todo o peso do coração no centro. Ora, esta ideia da imersão, do mergulhador que vai ao fundo da memória, ou seja, até o ponto de perder a respiração, é algo recorrente na poesia de Herder, na busca das imagens mais fundas. Trazer à superfície as imagens mais fundas.
Por exemplo, todos nós conhecemos seguramente o poema Fonte, um excerto do poema Fonte, que é das sequências do poema Fonte. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Há a certa altura esta passagem que diz, toda a gente conhecerá esta passagem, e as mães são poços de petróleo nas palavras dos filhos e atiram-se através deles como jatos para fora da terra. E os filhos mergulham em escafandros no interior de muitas águas. Portanto, esta ideia do mergulhador ou escafandrista, alguém que vai à raiz da dor, vai à procura da mãe Atlântida, da grande mãe Atlântida, que está submersa, para trazê-la à superfície. E trazem as mães como povos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. Portanto, esta ideia de uma espécie de astrólogo ao contrário. O Herbert Welder é conhecido também por estas famílias de ideias que remetem para as constelações, como justamente ele fala na auto-entrevista que já foi referida, que tem como origem esta figura de um psicólogo que existia aqui na Madeira, que tinha a abóbada do seu quarto iluminada com as constelações. O Helder não cita o nome, eu também não vou citar o nome, mas o curioso é que este astrólogo, digamos, criou o seu próprio universo, o seu universo de referências. Dispôs as constelações de acordo com a sua gramática pessoal. É um pouco aquilo que faz o Helder. E o Helder muitas vezes transforma esta pulsão em direção ao alto, estas constelações luminosas, em constelações submersas. É como se ele fosse um mergulhador que descesse em profundidade para trazer à superfície as imagens. Isto é uma linha de sentido que me parece oportuna referir aqui. Não sei se a Diana quer comentar ou... Então passo a outra pergunta. Acho que o António esclareceu a questão. Suponho que este trânsito, há um livro que se chama A Faca Não Corta o Fogo. Eu não faria, mas apenas porque preciso dessa confluência, desse trânsito, eu não faria por essa razão, mas sobretudo porque estamos a falar de ou o poema contínuo, e para esse poema, que pode ser este poema, que pode ser o conceito de ou poema contínuo, é também convocada a ideia de do atrito entre os elementos. Quando digo atrito, digo a faca não corta o fogo elementos, digo materiais, não digo apenas os 4 elementos organizados canonicamente. O fogo é aqui convocado também no sentido oficinal, da bigorna, manter o ferro quente. E é deste ofício. Um poema feito, sobretudo, de fogo forte, mas há fogo fraco, fogo forte e silêncio. E para este silêncio é convocado um outro elemento, que é o ar. Por isso é que eu não separaria este elemento. Claro, eu entendo a necessidade de nos organizarmos para pensarmos, para sentirmos, sobretudo, e depois conseguirmos pensar essa sensação. Estou aqui a convocar sensorial, a experiência sensorial. Essa experiência imersiva, que é ao mesmo tempo submersiva e subversiva. Não é? Pronto. Porque acho que é isso, sobretudo, que na poesia do Herbert Welder
acontece, ou pelo menos me acontece, que é, eu nunca sei de que lado estou em termos de acima, abaixo, atrás, à frente, ao lado. Sei que há fogo a arder por todos os lados, porque me arde nos dedos, arde no olhar, arde na cabeça, porque há essa convocação do fogo primordial, sabemos isso, mas depois os outros elementos também confluem. Também. Sim, estas queimaduras no escuro, de que eu Exatamente. falo aqui no poema também. Mas também a natureza e também os frutos. Tu conheces bem aquele poema. Eu não quero trabalhar muito com a memória, senão venho só aqui ler, e vocês já devem estar cansados de me ouvir ler coisas. Mas há um poema que é belíssimo, eu acho que está... Não é que eu abri o livro na página certa, mais sorte que juízo. Alguém parte uma laranja em silêncio à entrada de noites fabulosas. Mergulha os polegares até onde a laranja pensa velozmente e se desenvolve e aniquila e depois renasce. Alguém descasca uma pera, come um bago de uva, devota-se aos frutos. Eu faço uma canção arguta para entender. A questão é, tanto água como terra, tanto fogo como ar, tanto os frutos que os elementos dão. E esta atenção ao mínimo e ao magnânimo não são mutuamente, não se excluem mutuamente. Colaboram, cooperam ou revolvem, ou se revolvem. Estas operações também não se excluem mutuamente. Isto é, procurar uma linha de sentido, ou uma e outra, não nos conforta, senão momentaneamente. Claro, sim, porque a poesia supera-nos, não é? A poesia do Helder supera-nos, vai além de nós próprios, não é? Interpela-nos sempre. É um choque elétrico. Não sei se tens essa sensação, mas começaste a intervenção com aquela ideia de convocando... Agora, esqueci-me do autor, que não David Mourão Ferreira, como esquecer. Não se nasce impunemente num lugar. Isso é verdade porque toda a poesia é verdade. Convenhamos. Não há uma imagem. A questão é excessivamente funda para nós lá conseguirmos chegar. Porque também não se escolhe o lugar onde se nasce. Escolhe-se quanto muito o lugar onde se transita, por onde se transita. E, portanto, todas estas imagens de estar abaixo da linha d'água, acima da linha d'água, em trânsito no mundo, são elas mesmas transitórias em Herberto. Eu gosto muito de citar uma frase de Herberto que nos faz um bocado descer à terra deste assento etéreo para onde parece que subimos, mas não subimos para lado nenhum até ver, a não ser o copo que desceu. Que está no Fatomaton e Vox. A melhor maneira de contemplar a natureza é de bicicleta. Parênteses. Marilyn Monroe Dixit. A melhor maneira de perscrutar a poesia é de helicóptero. É tudo trânsito. Ficar com o dedo no fogo ou afogar-nos na água é parar. Parar numa poesia que nos pede movimento. Sim, a bicicleta é um elemento, quase como se fosse uma máquina de emaranhar paisagens. É um elemento lírico. Há uma imagem dele muito forte, e eu procuro sempre as imagens nas quais me reconheço, que é justamente um atum levado em cima de uma bicicleta. Portanto, justamente o atum, se calhar correlativo ao objetivo de alguma coisa que vem das profundezas e é transportado, é transformado de alguma forma em poema.
entra pelo poema adentro através de um motor cardíaco e não de um motor mecânico, que é um pouco a poesia do Helder. A questão do alimento aquático tem a ver também com outro aspecto, que é neste poema fonte, e o título também já é por si só exemplificativo. Eu acho que neste poema, no sorriso louco das mães, batem as leves gotas de chuva, está presente como subtexto o poema do Augusto Gil, Balada da Neve. Sabe? Batem levemente, como quem chama por mim. Será chuva, será gente. Chuva não é certamente, e gente não bate assim. Batem levemente. É o que está aqui. No sorriso louco das mães, batem as leves gotas de chuva. Parece-me que esta é uma imagem muito singela, doce, de uma espécie de recordação, reminiscência infantil, que é atravessada sempre por este elemento aquático líquido que cria uma espécie de lençol, uma cortina de água que separa, digamos, não deixa ver nitidamente a vida que está dentro do poema. Portanto, é uma imagem, é um lençol. Aliás, o Herberto Helder, num texto, a primeira vez que foi feita uma homenagem ao Herberto Helder foi feita na Madeira, na página, no suplemento Pedra do Comércio do Funchal. Eu, aliás, tenho para aqui o texto. Nele participaram. É um suplemento de 67 do Comércio do Funchal, Pedra. E tem textos do António José Vieira Freitas, do Sainz Trueva, do Vicente Jorge Silva. E justamente o Helder diz a certa altura, há também uma carta que foi enviada pelo Helder. O que eu percorro são as mortes, levo às costas todos os meus cadáveres. E o que explico é isto: estamos inquietos porque atingimos uma verdade insuportável. A metáfora arquitetada sobre uma higiene dos sentimentos e acontecimentos. A poesia como higiene. Aqui há a tal imagem límpida, gramatical, que é o que fica. Da vida fica só a poesia. O amador transforma-se na coisa amada. Não fica mais nada. Fica a poesia, fica ali. Autónoma, independente da vida. E a metáfora. Depois, ficar numa ilha, assistindo e participando talvez dela. A acumulação de imagens significa que se criou um espaço, ganhou uma perspectiva, se entendeu, se estendeu um lençol. Essa ideia de Dagui é o autor deste texto que na altura Helder lia, que é Presque Île. Se estendeu uma espécie de lençol sobre um vazio, a noite, desabitação e solidão. E então voltamos para a contemplação das imagens e ficamos com uma imagem. Metemos-la numa garrafa e atiramos-la ao mar. Algures, alguém recolhe a garrafa, lê a imagem e, como tinha feito o mesmo que nós, não entende o nosso conhecimento da tristeza. Eu acho que este conhecimento da tristeza tem a ver com esta raiz profunda, a raiz mais profunda da ilha, da mãe Atlântida, digamos, que é uma transfiguração da própria, um facto biográfico da vida do Helder. Sim, é outra pergunta, outra sugestão que queria, portanto, propor a ambos e tem a ver com, portanto, essa ideia de que a Rosa Maria Martel tenta elaborar um texto que a Diana referiu, que é o cinema da poesia. Nomeadamente, ela fala como, portanto, a poesia moderna, como o cinema, focalizam-se, portanto, no fluxo das imagens e nas relações que essas imagens mantêm entre si. E referindo-se a isso, fala, portanto, do colar de pérolas ou do enxames das imagens de Alberto Helder. Pronto, eu queria... a Diana já falou nisso, mas queria que comentasse.
eu queria pedir aqui Maurício, não tens o Fotomaton e o Vox? Desculpa. Enquanto o chega e não chega, essa é uma questão que me dá, sobretudo porque importa-te só de repetir qual foi o cheiro que citaste, que é para eu tentar o eco. Sim, portanto, ela diz, a Rosa Maria Martel afirma, citando Deleuze, que diz: uma imagem nunca surge isolada, o que conta é a relação entre as imagens. E ao citar, portanto, o colar de pérolas e os enxames das imagens, que são palavras de Herbert, ela tenta, portanto, associar essa forma de desencadear as imagens, que tem a ver com a poesia, não é? Mas também com o cinema. Claro. E, portanto, achava interessante, partindo do seu texto, falar um pouco sobre isso. Eis o livro Fotomaton e Vox que eu há pouco estava a citar. Citei esta edição de 95, há uma agora moderna, quadrada. Reparem que disse frio por contraste. Esta questão do cinema, reparem como estas duas imagens permitem observar uma coisa um berlinde, que até pode confluir para uma taça de berlindes, outra coisa é um colar de pérolas, que vive dessa mesma continuidade e da regularidade. E ainda por cima pede movimento, não é? Porque é um círculo, um círculo unido a outro círculo, unido a outro círculo, unido a outro círculo. Uma imagem. A segunda imagem, o enxame das abelhas, não é? Nós pensamos, não se chama abelhão, não estou a brincar, como é que se chama aquele... Pensemos nos alvéolos das colmeias, aqueles octógonos. Está aqui água, querido, olha. Não, vai lá. Se pensarmos naqueles octógonos, aquela arquitetura belíssima é engendrada como estou a dizer assim não se parte. Aqueles octógonos são engendrados pela natureza e, havendo regularidade, também há continuidade. Agora, porquê é que eu pedi este livro? Porque, na verdade, para Herbert Welder não se trata apenas de uma questão de contemplação. Não se trata apenas de dizer a melhor maneira de observar a natureza é a bicicleta, embora esta relação que tu tenhas feito tenha sido muito pertinente, porque ao contemplar a natureza de bicicleta, nós estamos a vê-la cinematograficamente, isto é, convocando a palavra grega que dá origem ao cinema, kineticamente. Kinésis, este movimento, agora a palavra já só quase é usada para aqueles relógios que diz que funcionam só com movimento. Não sabem como, a questão é mais funda do que essa questão da contemplação de qualquer coisa que está em movimento, quando na verdade não é a coisa que está em movimento, somos nós que estamos em movimento no mundo. E o mundo é movimento e connosco, não é? Escureceu entretanto, não é? Isto rodou. A questão para Herbert Welder do cinema, e isso é muito presente nos estudos que Rosa Maria Martel tem feito, é a questão do pensamento sobre o poema e do modo como se opera a construção do poema. Não se trata apenas de uma questão de o poema ser uma espécie de, perdoem-me a expressão, transcrição desse movimento do olhar ante o mundo. Eu estou à procura da página porque o meu livro está marcado,
mas já estou quase lá, suponho que já descobri. Aqui. É um texto quase... Não é quase, é um texto totalmente liberado do seu princípio ao fim. Chama-se Guião. E guião não é no sentido em que seja um guião de leitura, primeira hipótese, nem um guião cinematográfico. É, digamos assim, um guião argumentativo. Perdoem-me esta expressão um bocadinho estranha. E está em Photomaton e Vox. A certa altura diz-se: ver sempre o poema como uma paisagem. Esta paisagem é dinâmica. Preocupa-me a natureza do solo. Por isso me imponho certa unidade de flora e fauna, uma ligação mineral às articulações meteorológicas. Isto até serve para reforçar aquela minha ideia de eu não conseguir separar os elementos que eles cooperam. Agora, estou à procura. A escrita realiza a circulação do símbolo no plano material. Na escrita reside o símbolo do corpo, mas o corpo é a última e verdadeira escrita, o silêncio. Percebem então a instância em que, desculpem, percebem, vício de professora horrível. Compreendemos então como estamos a caminhar para um pensamento sobre ver sempre o poema como uma paisagem, concepção, e agora a operação. Trata-se de uma operação e a seguir a escrita realiza. Mas como é que realiza? Quais são os instrumentos? Primeiro, esta questão da energia, que para mim é tão complexa e tão elementar como isto. Primeiro, o poema assenta numa experiência do mundo. A experiência é uma memória em estado de atualidade sensível. Atualidade sensível remete mesmo para a questão física, corpórea, de tudo atmosférico no nosso corpo, para falar em contraponto de servidões, que conduz ao exterior, circulação interior-exterior, o caráter de continuidade energética vital. Ora, a nossa condição de seres vivos é sermos corpos quentes, porque se fôssemos corpos frios, sem circulação, entre exterior e exterior, entre temperatura ambiente e a nossa temperatura corporal superior, não teríamos circulação, não teríamos tensão arterial, estaríamos numa missa de corpo ausente. A seguir, guião, imagem. O poema inventa a natureza. Portanto, estamos a ver aqui qualquer coisa a crescer. A poesia não é feita de sentimentos e pensamentos, mas de energia e do sentido dos seus ritmos. E depois, para terminar, memória e montagem. Guião, imagem, memória e montagem. Ora, montagem é uma técnica cinematográfica, mas montagem também é aquilo que nós fazemos quando pegamos numa vogal e numa consoante, ou numa consoante e numa vogal. Estamos a fazer uma operação de montagem, quase tipográfica, como fazemos uma operação de montagem caligráfica, ou outra. Eu penso que a memória entra pelos olhos. Agora reparem, Homero é cinematográfico, Dante é cinematográfico, Pound e Eliot são cinematográficos. A inteligência do Wells, por exemplo, está em desembarcar os fulcros de energia da inerte matéria. Isto é, estamos a começar em Homero e a acabar em Wells, a transitar entre
entre a literatura clássica e o cinema à época contemporânea de Herbert Welder. Só quero chegar aqui a esta ideia. A ideia de cinema em Herbert começa na pintura e começa por pensar o poema. E para voltar ao início do texto que o Maurício leu, o poema ser um objeto, mais do que isso, o poema é um objeto composto de outros objetos, de materiais, não é só de matéria verbal, é de materiais. O corte das linhas, agora imaginem um quadro, imaginem esta tela branca como um quadro. O corte das linhas não os designemos por versos. As correspondências fonéticas, os ecos e mesmo as repetições vocabulares, equivalendo às disposições de volumes numa pintura. Isto é visual, é tudo visual. Tenho que saltar o texto para não ignorar. Pense-se ainda que os substantivos não são palavras, mas objetos distribuídos. E os adjetivos, por exemplo, dois pontos, as qualidades e circunstâncias da colocação dos objetos no espaço. Imagina. Direito, torto. Tempo. Norte. Céu. Mas continuamos. E são até por vezes poderosos substantivos eles mesmos, objetos rompendos pela sua pressão as membranas morfológicas. Portanto, nem a matéria da tela resiste à potência dos objetos colocados no espaço, que são as palavras. Tudo isto instiga a percepção do ritmo. É um quadro. A pintura tem um movimento potencial. O cinema extrai da pintura a ação latente de deslocação, de percurso. Tome-se um poema, não há diferença. E agora a pontuação, vejamos. A pontuação é uma caixa de velocidades. Eu gostaria de poder, alguma vez na vida, dar a gramática só assim. Acho que nesse texto, justamente no Photomaton, acho que o exemplo mais luminoso desta escrita cinematográfica é justamente o Made in Sketches, que é o texto que tem justamente mais esta componente visual muito forte. Eu lembro daquela... Há duas imagens muito fortes aqui neste texto em prosa. É uma ilha em forma de cão sentada a prescrutar o enigma das águas, que é a imagem dos homens que não têm nada para fazer e vão até à praia e sentam-se na praia a alimentar-se de imagens. Eles fazem, de alguma forma, a decomposição das cores, porque vão integrando as cores primárias das canoas, o verde, o amarelo, o azul, o vermelho, integram, alimentam-se de imagens. Ao passo que as mulheres têm a chamada fome fêmea, portanto, têm fome. É um texto que tem esta componente também realista. É um texto onírico e realista ao mesmo tempo. Os homens alimentam-se de imagens. E a outra imagem muito forte deste texto é o cordão de água. A água cantante, não é? É algo recorrente. O tom gerundivo de que falou a Diana. Cordões verticais, vivos. Esta ideia de cantante, que a água cai e, digamos, que destrói tudo e cria uma nova geografia de relações humanas. Bom, não vale a pena falar disto. Pronto, está cá. Okay. A outra coisa que talvez seja interessante dizer, pois é fácil ver que a componente visual está muito presente. O retrato em movimento, Photomaton em Vox também, não é? Mas há também esta circularidade na obra do Herbert Welder, por exemplo, justamente
em servidões, é um livro circular, é um livro que de alguma forma arruma tudo, arruma tudo e fecha tudo de alguma forma, como disse a Diana há pouco. Mas esta circularidade está presente, por exemplo, no Espaço em Volta. O Espaço em Volta é um livro circular, tem esta componente como se fosse uma espiral, não é? Que nunca toca nunca vai ao mesmo sítio. O Fotomaton e Vox, o Espaço em Volta, são, como aquele relógio, são 23 contos, 23, não 24 horas, estamos quase a chegar à meia-noite. São 23 contos, quantos o alfabeto. É como se fosse um alfabeto apocalíptico. Que é um compêndio de Herberto Helder, de A a Z. Há um texto dele que é o 360 graus também, que é um texto bastante forte do ponto de vista deste ponto de partida e ponto de chegada, que a porta por onde se entra nunca é a porta por onde se sai. Portanto, o ponto de chegada já não é o mesmo, mas há este percurso circular, ou mais que circular, em espiral. Bom, isto é o que eu queria dizer. Ok. Então, acho que agora, se calhar, alguém quer intervir, portanto, falar. Ou não? Se calhar não. Posso? Claro. Desculpe, eu estou muito afetado na garganta de uma dificuldade em falar, mas o Herberto Helder constrói-se, isso é muito do nosso discurso. Primeiro, o mito da poesia e o mito do poeta. E eu pergunto se não é possível ler o Herberto Helder não a favor do seu próprio mito e do mito que ele constrói, mas ler o Herberto Helder a contrapelo, como nós fazemos com o gato, não é? Escová-lo a contrapelo. E, portanto, tentar, digamos assim, desfazer o... Não estou a dizer desfazer o mito, mas não entrar na lógica mítica da poesia, nem entrar na lógica mítica do poeta. Porque, senão estamos... Provavelmente, se não fizermos, estamos condenados a entrar, ou pelo menos a repetir um certo tipo de linguagem mais ou menos simbólica, a tentar traduzir os símbolos, a entrar numa espécie de semântica dos símbolos herbertianos. E eu pergunto-me se de facto é aí que reside ou não. Eu estou a dizer isto apenas como hipótese, uma hipótese de trabalho. E eu pergunto se será aí que reside o maior trabalho fundamental do Herberto Helder. Eu contrapunha, neste caso, para se perceber melhor o que eu quero dizer, eu contrapunha aqui o Herberto Helder a um poeta como Joaquim Manuel Magalhães. Parece ser uma contraposição e uma oposição mais produtiva que pode existir, porque no seu percurso, Joaquim Manuel Magalhães, de certa maneira, tendeu para uma espécie de anti-Herberto Helder. Isto é, em vez de construir o mito da poesia e o mito do poeta, ele, pura e simplesmente, destrói todo o mito da poesia, destrói todo o mito do poeta e torna-se uma espécie de poeta energúmeno, eu diria eu assim, e energúmeno aqui é um adjetivo valorativo, não é um adjetivo que pretende insultar ninguém, mas é energúmeno porque ele escreve contra o próprio leitor, tornando insuportáveis os seus poemas e retirando-nos, digamos, toda a base, seja simbólica, seja de significação, que permite a leitura e a interpretação dos poemas. Enquanto que no Herberto Helder, de certa maneira, e todos nós lendo dessa maneira, não estou a dizer que faço leituras diferentes, mas sentimos, de certo modo, confortáveis. Isto é, ao mesmo tempo que vamos dizendo que a poesia do Herberto Helder remete para uma espécie de terror, elementos originários, qualquer coisa que é da ordem quase do inefável, do mítico, etc, etc, mas nós instalamos aí com imensa comodidade, com imenso conforto. E eu pergunto se não há aqui uma contradição e se
não seria provavelmente, se não haveria a possibilidade de ler o Herberto Helder a contrapelo. Sim, eu acho, assim, acho que o Helder, digamos, abre vários caminhos. Eu acho que a melhor atitude a ter com o Helder é a modéstia. É a modéstia. Eu acho que melhor do que interpretar o Helder é traduzir o Helder. Na tradução, eu vivo em Itália e já traduzi um texto do Helder, traduzi com outras pessoas. É na tradução que provavelmente se vê melhor a técnica, a construção do texto. Eu falo alguns da filosofia da composição do Edgar Allan Poe e também há um livro dele que agora não me recordo, não me preparei para este aspecto, que tem a ver com a questão das combinações aleatórias. É um livro que, quando saiu, criou muita celeuma na altura, que era aquela, ele citava uma experiência feita por um poeta italiano que metia palavras dentro de um computador, ainda muito precoce na altura, era nos anos 60, e saía um princípio combinatório quase aleatório, obviamente. Mas a mim é uma poesia que não me seduz. Não me seduz como leitor. A poesia do Helder seduz-me porque justamente tem esta componente densa que me obriga a lutar com ela. E sinto-me confortável porque já cheguei a este patamar, ou que a crítica já chegou a este patamar. Que é um pouco aquela ideia que eu já referi também da montanha por escalar. O Helder é uma montanha quase impossível de escalar. Quer seja mito ou não, é difícil lidar com a poesia do Helder. E estamos a escalar a montanha. Ou seja, há caminhos que já foram percorridos por outros alpinistas que deixaram lá um ferro e nós estamos a tentar, a partir dali, chegar a outro ponto. Eu ainda estou a tentar. Talvez por ter começado por Fotomaton e Vox muito cedo. Não quero situar na minha cronologia biográfica, porque isso é irrelevante. E depois, tendo passado para o Espaço Sem Volta e depois ter chegado à apresentação do rosto, e sobretudo depois de terem já passado alguns anos da minha leitura de Herberto, eu sinto-me cada vez menos inocente e apetece-me cada vez mais cometer crimes contra. Crimes não contra a palavra de outra, mas de todo sem mitos. A simbologia já lá ficou atrás. Fui contaminada, inevitavelmente, por isso. Mas já lá ficou atrás porque me conduzia a uma perífrase, paráfrase, não sei bem, ou talvez a ambas, que não conduzia a nada senão isto quer dizer qualquer coisa. E esta operação de traduzir por outra coisa que não, é só isso. Esgota-se em si mesma e não transporta para coisa nenhuma. A mim interessa-me gostei muito da imagem do contrapelo. E acho que, quando eu disse que aqueles objetos me eram objetos estranhos, estou a referir-me à Morte Sem Mestre, a poemas canhotos e mesmo a Letra Aberta, são lugares que nos desconfortam. E nesse sentido também são lugares que me interessam muito agora explorar. Sobretudo porque acho que aí se encontra já um pelo a dar-se, um pelo a pôr-se a jeito a este movimento nosso de leitores em contrapelo. Interessa-me, sempre me interessou mais perceber o mecanismo e até o maquinismo
E gosto muito, e por isso voltei a ela. A poesia não se faz de sentimentos, nem... Não se faz só isso. Interessa-me esta dimensão oficinal da poesia. Mas acho que qualquer afirmação definitiva, pelo menos nesta fase da minha vida, requer mais de 10 anos para pensar nisso. Já passaram alguns, hão de passar outros tantos. E acho que a única coisa que me conforta é sentir-me incoerente quando leio textos que escrevi há mais de um ano, há mais de 2 anos, sobre Herberto. Porque esse desconforto, a certa altura, aquilo que começaste por dizer, não há outra maneira de olhar a poesia de Herberto a não ser diferente. Bem, é possível não ser diferente? De lá, de certeza que fica oblíqua. Mas nem panegíricos, construindo ou ampliando o mito do poeta. Eu não concordo nada com o poeta órfão, mas acho que tenho que trabalhar muito e passarem 20 anos para eu conseguir escrever isto em algum lado. Isto está registado, mas como já se percebeu, eu sou pelo menos em movimentos relativamente inimputável. Acho que a afirmação meu Deus faz com que eu seja sempre um poeta obscuro é irónica, mas para escrever terei que pensar ao mesmo tempo. A noção de poeta óbvio, se não estou a erro, o Ramos Balsa pela primeira vez a introduziu, não foi? Curiosamente, eu, enfim, sei de experiência direta, que a certa altura o Herberto Helder andava muito interessado e lia bastante um poeta italiano que é o autor dos Cantos Órfãos, que é o Dino Campana. Enfim, o Dino Campana é um autor relativamente quase, não direi marginal, mas não é propriamente um dos grandes autores do cânon italiano. É um indivíduo que, tanto quanto eu sei, do ponto de vista da biografia dele, era um louco, não sei se esteve, se morreu num hospício, mas pelo menos esteve num hospício durante imenso tempo. E, evidentemente, percebe-se porque é que o Herberto Helder tinha tanto interesse pelo Dino Campana, como tinha pelo Celá, etc, etc. E, portanto, digamos, o risco, digo eu há pouco, de fazer este tipo de leituras simbólicas, tem que ver precisamente com o facto do Herberto Helder, no fundo, se alimentar da poesia de outros poetas, já? Mas fazê-lo de uma maneira bastante elaborada, de tal modo elaborada que nós, ao contrário do que acontece com outros poetas, ali temos dificuldade em perceber que tipo de poesia, o que é que ele está a elaborar exatamente. Mas, digamos, se calhar a matéria de que é feita a poesia do Herberto Helder é muito mais a matéria, digamos, a sua matéria de Bretanha, entre aspas, é muito mais a própria poesia e a poesia de outros poetas do que todas estas coisas que têm a ver com o mundo, a vida, a procura da origem, a viagem aos lugares primordiais, a descida, a subida, as deslocações para o centro ou para os lados. Portanto, a matéria da poesia é feita da própria poesia, muito no Herberto Helder. E, portanto, eu tenho a noção que, por exemplo, aí o interesse dele pelo Dino Campana, e não era apenas ler o Dino Campana, era ler toda a bibliografia secundária sobre o Dino Campana, tem que ver com uma preocupação fundamental do Herberto Helder, que é de que modo é que o poema, digamos, se desativa enquanto linguagem de comunicação e passa a ser uma espécie de linguagem psicótica, uma linguagem de loucura. E aquilo que o Herberto Helder faz, em muitos dos seus poemas, é precisamente o desativar
essa linguagem, que é a linguagem própria da comunicação. Provavelmente todos os poemas fazem isso, não apenas o Herberto Helder, isso é próprio da poesia, mas no caso dele ele leva esse exercício a um limite, digamos, radical. Há até um movimento de emenda, que é um detalhe imperceptível, mas que talvez venha ao encontro ou eco algumas das afirmações que o António Carreiro estava a fazer há pouco, que é, a certa altura, em Fotomaton e Vox, suponho que entre a primeira e a segunda edição está crítica. E na terceira, na edição final, aparece leitura comunicada. Isto é, a ideia de poder haver um discurso sobre a poesia é feita contra todos. Ora, essa afirmação eu gostei do ar, não me incomoda de beber água. Portanto, a questão é mesmo de a seguir a uma afirmação até quase truculenta. A cada um a sua competência, quase como se o poeta estivesse num lado da muralha e o leitor estivesse de outra, e não existisse tal possibilidade de haver uma crítica, mas apenas uma leitura comunicada. E pronto, esta alteração, acho que ficou lá na primeira edição, de Fotomaton e Vox. E como agora essa questão da deliberada, desse deliberado corte, possibilidade de comunicação. Uma interrogação que fica aí. Não sei se há outras pessoas que querem dizer alguma coisa, querem ler um poema. Bom, então acho que podemos, não é, fechar esse encontro, essa vocação. E agradeço outra vez por essa presença.